Oi, maravilhosa! Que a vida de Deus esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua casa neste sábado. Hoje a nossa reflexão será no livro de Salmos, como nos próximos dias, e hoje iremos refletir no capítulo de número 3. Esse capítulo, na verdade, é uma oração de Davi, é em um momento de profunda angústia. Ele nos ensina, nesse salmo, a colocar nossa confiança em Deus, mesmo quando enfrentamos desafios, que todos os dias nós temos desafios. Tem fases que temos mais e outras menos, mas é fato que temos desafios nessa vida e teremos enquanto aqui estivermos. E tem desafios que parecem realmente ser insuperáveis, mas aqui nós vamos aprender e entender como podemos aplicar a confiança que Davi tinha no Senhor nas nossas próprias vidas. E o Salmo número 3, capítulo de número 3, diz assim: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, muitos são os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Davi começa esse salmo expressando a sua angústia diante do número crescente de inimigos. Todo mundo aqui conhece a história de Davi, eu acredito, e nós sabemos que Davi foi um guerreiro valente, muito valente, que ganhou muitas e muitas batalhas, claro que sempre direcionado pelo Senhor. Ele era um guerreiro valente, experiente e ganhava a maioria das suas batalhas. A maioria das batalhas que Davi enfrentava e liderava o exército, ele vencia. Mas mesmo sendo um soldado, um guerreiro valente, ele sempre pedia a direção de Deus. Ele sempre perguntava ao Senhor: devo enfrentar esse inimigo ou não? Devo atacar ou não? Devo abrir fogo, entre aspas, né? Porque naquela época era espada, contra os inimigos ou não? Então, mesmo ele já sendo um valente guerreiro, já consolidado, vamos dizer assim, em sua carreira militar, ele sempre buscava a instrução do Senhor, ou seja, ele não confiava na força do seu próprio braço. Então, Davi, ele começa aqui dizendo ao Senhor que ele está muito angustiado porque está cercado por pessoas que duvidam da sua salvação e questionam se Deus realmente o ajudará. Eu creio que essa passagem foi no momento em que Davi se encontrava em profunda aflição devido ao que tinha acontecido em sua casa, né? O pecado de Davi, todo mundo sabe, que ele cometeu adultério, cometeu o assassinato de um homem inocente e a sua casa foi alvo de ruína e destruição, porque na verdade foi consequência de seu pecado. Então eu acredito que essa passagem, eu creio que essa oração, né, esse salmo foi escrito nesse momento da vida de Davi. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Quantas vezes nós nos sentimos cercada pelos nossos inimigos e em aflição, preocupada se Deus realmente virá nos ajudar? Às vezes as circunstâncias à nossa volta parecem ser tão esmagadoras que às vezes a gente duvida sim se Deus realmente está conosco. Como você lida com as vozes que dizem que Deus não vai te ajudar? Quais são os seus inimigos hoje? Os inimigos que têm tentado te fazer duvidar da presença de Deus na sua vida? Talvez o medo, talvez a preocupação, talvez a procrastinação, a comparação, talvez pessoas que em algum momento da vida se sentiram excluídas, amarguradas e tentam minar os seus sonhos e tentam de todo modo te mostrar que você não consegue, que você não é capaz, que não vai dar certo. Quais são os seus inimigos hoje que te fazem em algum momento duvidar que Deus está contigo? Não importa qual inimigo seja esse, seja pessoas, seja o inimigo das nossas almas, seja a sua própria mente, porque sim, a nossa mente muitas vezes tende a nos sabotar, mas que a gente venha refletir e entender que Deus, assim como foi com Davi, mesmo em meio a tantas falhas, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele entendia que ele precisava da misericórdia e do perdão de Deus. Ele entendia que, apesar de todas as suas falhas, a sua dependência tinha que estar no Senhor. E o Senhor se agradava disso. Ele se agradava do coração de Davi, que foi um homem muito bom, errou como todos nós, porém reconheceu o seu erro, se arrependeu e se quebrantou diante do Senhor. Que nós sejamos hoje como Davi, que nós não deixemos as dúvidas,
as circunstâncias, as preocupações e até mesmo os nossos inimigos, sejam de qual originados de onde for, que eles venham tirar essa certeza que nós temos de que Deus é conosco, de que Deus nos ama, de que Deus nos perdoa e de que Deus quer sim que nós sejamos rendidos e entregues a Ele como Davi foi. Versículo 3 e 4 dizem: Mas tu, Senhor, és escudo que me protege, és a minha glória e o que me ergue a cabeça. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte Ele me responde. Apesar da pressão dos inimigos, Davi reafirma sua confiança em Deus. Ele vê o Senhor como seu escudo, sua proteção e aquele que o restaura. Davi clama a Deus com confiança, sabendo que Ele ouvirá e responderá. Isso nos ensina que, mesmo em meio às adversidades, devemos lembrar que Deus é para nós, quem Ele é para nós, e que Ele é conosco, que Ele é o nosso protetor, e Ele é quem levanta a nossa cabeça quando estamos abatidos. 91 diz que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Que nós possamos ter essa palavra viva todos os dias da nossa vida, para que nós possamos entender que Deus é quem levanta a nossa cabeça, que é Deus quem nos reergue, que é Deus quem nos põe de pé e que é nele que nós estamos escondidos e que por isso somos guardados e protegidos. No versículo 5, diz: Eu me deito e durmo e torno a acordar porque é o Senhor quem me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Aqui Davi descreve uma paz que só Deus pode dar. Mesmo sabendo que tinham milhares de exércitos e pessoas inimigos atrás dele, ele dormia em paz, porque ele sabia que Deus estava guardando, que era Deus que estava protegendo e que o mesmo Deus que livrou em outras diversas ocasiões iria livrar novamente. Mesmo cercado por inimigos, ele conseguia dormir em paz, porque sabia que o Senhor sustentava. Essa confiança nos lembra que, quando entregamos nossa ansiedade a Deus, Ele nos concede uma paz, e é aquela paz que excede todo entendimento. Quando a nossa vida está um caos, mas nós temos a nossa confiança plena em Deus, quando nós nos relacionamos com Deus diariamente, quando nós fortalecemos a nossa fé todos os dias, mediante a palavra, mediante as nossas orações, a louvores, ou seja, quando nós alimentamos a nossa fé, alimentando o nosso espírito e a nossa alma, nós conseguimos ter paz no meio do caos. O mundo pode estar pegando fogo, pode estar tudo acabando ao nosso redor, mas nós conseguimos descansar porque sabemos que Deus cuida e sustenta. E isso é tão verídico. Eu tenho vários testemunhos acerca disso, vários episódios difíceis da minha vida que eu vi as pessoas até adoecendo por conta dos problemas, das preocupações, e eu mesmo estando super envolvida nessas situações, eu conseguia confiar em Deus e descansar nele. E eu sei que isso não é de mim, eu sei que não é porque eu sou boa ou por isso. Não, nada disso. Isso é graça e isso vem de Deus. Em Filipenses diz: Não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. Ou seja, essa paz, ela vem de Deus, é totalmente de Deus, mas ela vem mediante a quê? As nossas orações e súplicas. Porque quando nós colocamos nossa vida diante de Deus, oramos e entregamos a Ele, confiamos, Ele espera que nós descansemos. Então, para que a gente não fique ansioso, sabe? Que nós possamos viver um dia após o outro, que a gente de fato confie, descanse no Senhor. Eu sei que não é tão fácil, tão simples assim, mas é como um músculo mesmo, que a gente vai treinando, vai fortalecendo. À medida que a gente pratica, mais isso se fortalece nas nossas vidas. E agora, para finalizar, o versículo 7 e 8 diz: Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Davi aqui clama pela intervenção de Deus, confiando que a vitória virá do Senhor. Ele sabe que a salvação não vem de suas próprias forças. Mesmo sendo um excelente valente, guerreiro e muito experiente, ele sabe que a força dele não vem dos braços dele, mas do Senhor. Essa certeza nos ensina que, independente do tamanho do desafio, a vitória está em Deus.
Ele é aquele que nos livra e derrama as suas bênçãos sobre nós. Que a gente reflita e saibamos e compreendamos aquele versículo que diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? O Salmo 3 nos encoraja a confiar em Deus em todos os momentos, principalmente no meio das tribulações e adversidades. Mesmo quando nós nos sentimos cercados por problemas ou por aqueles que duvidam de nós, nós podemos descansar na certeza que Deus é nosso escudo, nosso sustento e a nossa salvação. Ele está sempre conosco e pronto para nos abençoar e nos dar vitória. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer por essa rica oportunidade de estar aqui, meditando na tua palavra e sabendo, compreendendo mais uma vez que o Senhor é conosco, que o Senhor cuida de nós, que nós podemos dormir em paz e descansar, porque sabemos que o Senhor é quem nos sustenta. Ajuda-nos a confiar em Ti em todas as circunstâncias e a encontrar paz no meio das tempestades da vida. Que o Senhor venha nos ajudar, Deus, a sempre lembrar que a vitória vem do Senhor, que o Senhor nunca nos abandona, que a nossa confiança não deve estar na força do nosso próprio braço, mas em Ti, e que é em Ti que a paz que excede todo entendimento está. Que o Senhor nos dê desta paz cada dia mais, para que nós sejamos cada vez mais dependentes do Senhor, para que nós não fiquemos ansiosos, independente da situação que esteja a vida, para que nada venha tirar de nós a confiança e a esperança que nós temos em Ti. Nós dependemos totalmente de Ti e nós nos submetemos ao Seu senhorio e à Tua vontade nesse dia. Eu oro a Ti, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem concorda com essa oração diz amém. E se essa palavra falou com você, eu quero te pedir que compartilhe com outras pessoas, para que mais vidas sejam impactadas e edificadas por ela. Lembre-se de orar, colocar diante do Senhor tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você almeja. Posicione-se para receber tudo aquilo que Deus já tem liberado sobre a sua vida e sobre o que Ele ainda vai liberar. Afinal de contas, mulheres posicionadas prosperam.